Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre como usar múltiplos tempos gráficos na análise técnica. Primeiramente, antes da gente começar, eu quero saber de você que ainda não se inscreveu, por algum motivo que seja, na nossa Masterclass Trader 10K. Não perde tempo. Antes de você assistir essa aula, se você não está inscrito ainda, não perde mais tempo. Já se inscreve logo, porque a gente vai entregar um plano operacional passo a passo para fazer R$ 10.000 por mês com day trade utilizando a análise técnica, tá? Então, espero que você, nessa altura do campeonato, já tenha feito a sua devida inscrição. E agora eu quero começar com você, de fato, direto ao ponto, não vamos perder tempo com o nosso conteúdo, que é importantíssimo para você conseguir compreender o passo a passo que a gente vai trazer nessa Masterclass Trader 10K. Primeiramente, existe um princípio básico da análise gráfica, da análise clássica, onde tudo começou, onde os primeiros estudos sobre trading e sobre análise gráfica surgiram, de que os tempos gráficos se conversam do menor para o maior e do maior para o menor. Existe uma teoria que se chama teoria de fractais. Ela pode ser aplicada não somente no mercado financeiro, mas em muitas outras coisas na nossa vida também. Existem alguns vegetais, por exemplo, encontrados na natureza, em que se você olhar o todo, você consegue visualizar uma imagem. Se você pegar apenas uma fração desse vegetal, ele é como se fosse uma miniatura do todo. Então, no mercado financeiro, a gente traz isso através dos tempos gráficos. Ou seja, eu estou aqui agora no índice, no 15 minutos, no nosso contrato futuro de mini índice. No 15 minutos. Se eu colocar o 30 minutos, tecnicamente é o mesmo gráfico, só que com informações resumidas, certo? Então, 30 minutos tem o quê? 2 tempos de 15 minutos. Então eu cortei a quantidade de tempos analisados pela metade, certo? Eu resumi mais a informação. E quando a gente traz isso para o trading, a gente precisa não somente olhar o tempo gráfico, mas quando a gente olha, a gente de fato está analisando a direção da tendência. Para que lado o mercado está se movimentando, para onde ele está indo e para onde ele tem maior probabilidade de ir, seja para dar continuidade na movimentação como esta, por exemplo, que é de baixa, ou para já dar os primeiros sinais de movimentação de alta. Nesse caso, o que a gente geralmente faz é uma análise de cima para baixo. A gente gosta de analisar o tempo gráfico maior para aí ter uma noção da tendência que nós vamos chamar de tendência primária, que é a tendência maior do mercado. Eu vou ter a tendência secundária e a tendência terciária, que é aquele fractal menor. É aquela fração mais quebrada, mais desmembrada possível, para que você consiga encontrar o início das grandes movimentações. Aqui nessa alta, por exemplo, no gráfico de 30 minutos, a gente só vê o candle que subiu e o candle que caiu. Se eu der um zoom nessa faixa de preço e colocar o gráfico de 1 minuto, por exemplo, eu vou ter exatamente a visualização em que o mercado tentou superar essa faixa de preço várias e várias vezes, vai me mostrar o candle minuto a minuto, exatamente para que eu tenha uma sensibilidade melhor na minha análise de preço. E quando a gente está buscando oportunidades no mercado, aplicando os conceitos básicos de análise gráfica, você vai aplicar esses conceitos naquele gráfico que você estiver olhando. Seja de um rompimento de fundo importante, de um pivô de alta, um pivô de baixa, seja do que lá que for, né? Seja lá qual for a técnica que você vai estar aplicando graficamente, mas
você vai estar olhando isso nesse tempo gráfico. Então, quando você traz para um tempo gráfico menor, você tem uma sensibilidade melhor do início da movimentação maior. Então, por exemplo, vou colocar no gráfico de 1 minuto, e aí o que acontece? Quando ele estava no 30 minutos, batendo o olho nesse gráfico, eu tenho uma tendência de baixa clara. Você consegue visualizar que o preço vinha gradativamente diminuindo, ou seja, este ativo está se desvalorizando ao longo das últimas semanas, que é um gráfico de 30 minutos, então ele me mostra vários e vários dias. Ou seja, eu tenho uma tendência de baixa. Consequentemente, eu, na maioria das vezes, terei também uma tendência de baixa em tempos gráficos menores. Acontece que pode acontecer de você analisar um tempo gráfico bem menor e que você consiga identificar em algum momento, mesmo que por um breve período, uma movimentação similar a uma tendência de alta. Isso se chama tendência terciária, porque por mais que o mercado, no tempo gráfico bem maior, esteja mostrando para mim que estamos numa tendência de baixa, o tempo menor pode estar fazendo uma pequena movimentação de alta em relação ao todo. Ou seja, eu posso ter nesse tempo gráfico de 1 minuto, neste dia aqui, por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês o dia 8 de outubro, nós tivemos um dia em que teve topos e fundos maiores. Porém, você percebe que por mais que a tendência tenha sido de alta, as movimentações de queda foram bem expressivas e foram responsáveis por boas movimentações de queda. E o que acontece é, para aumentar a sua probabilidade de sucesso no mercado, nas suas operações, a sua operação, analisando o tempo gráfico pequeno, precisa estar de acordo, alinhado no mesmo lado, na mesma direção do tempo gráfico maior. Ou seja, tem uma tendência de baixa. Você pode e deve priorizar as operações de venda para que você consiga surfar as grandes movimentações como essas. Ah, mas nesse dia teve movimentações de alta. De fato, o mercado ele não é uma grande linha reta para cima ou para baixo. Ele se move através de ondas. Você percebe que o mercado ele simula as ondas do mar. Existe, de acordo com a teoria de Dow, exatamente essa analogia com as ondas do mar. A tendência de alta é uma maré alta, a tendência de baixa é uma maré baixa. Ou seja, as movimentações de queda na maré baixa, por exemplo, na tendência de baixa, tendem a ser mais fortes do que a movimentação de alta. Então, uma orientação, uma dica que eu quero dar para você aqui, para já você começar a melhorar as suas operações no mercado financeiro daqui para frente, é o seguinte: aplique os conceitos da teoria das tendências maiores e com as menores, aplique a teoria de fractais, analise tempos gráficos maiores e encontre oportunidades a favor do tempo gráfico maior dentro de um tempo gráfico pequeno. Se você está vendo que no 15 minutos estamos numa tendência de alta, por exemplo, você vai no gráfico de 1 minuto e você aplica a sua estratégia, aplica o seu setup a favor da tendência maior. Que assim você consegue encontrar um gerenciamento de risco em que você consegue de fato perder pouco e surfar grandes movimentações a favor da tendência maior do dia daquele ativo, tá? Então, lembrando, comentei agora a respeito sobre setup. Amazonas, eu não entendi do que se trata a questão de setup. Esse vai ser o assunto da nossa segunda aula, em que a gente vai falar sobre os setups de entradas assertivas no day trade. Quero reforçar que se você ainda não está inscrito na nossa Masterclass Trader 10K, você está perdendo tempo, então já se inscreve logo que vai ser sucesso e vocês vão evoluir bastante e tenho certeza de que vão conseguir alcançar essa meta, esse objetivo de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.